Bom, vamos lá. Você sabe qual que é a diferença de uma frase para uma oração e para um período? Você sabe diferenciar essas três coisas? Se não sabe, assista essa aula que no final você vai saber. Então veja bem, o que é uma frase? O que é uma frase? Frase é todo enunciado no qual a comunicação é passível de entendimento. Nossa, falou muito rápido, não entendi. Então deixa eu simplificar. Se eu falei alguma coisa para você e você conseguiu entender, parabéns, é uma frase. Nossa, é simples assim? É, o conceito de frase é simples. É basicamente isso. Se eu falei alguma coisa para você, você conseguiu entender direitinho o que eu falei? Parabéns, estamos diante de uma frase. Simples assim. E olha só que interessante. Parabéns pelo aniversário. Essa frase, a gente chama essa frase de frase nominal. Por que será, hein? Porque não tem verbo. Olha aqui embaixo, ó. Comprei um presente para você. Tem um verbo, confere o verbo comprar. Então, pessoal, logo de cara, eu já quero colocar na sua cabeça que a frase nominal, ela não tem verbo. E a frase verbal tem verbo, tanto que o nome é frase verbal. Entenderam? Guardem isso com vocês. A frase nominal, ela não tem verbo. E a frase verbal, ela tem verbo. Por isso que o nome é frase verbal. Dificilmente essa classificação vai cair no seu concurso, mas é interessante saber que isso existe. Certo? Vamos seguir. As frases, elas, existem em vários tipos, né? Na verdade, 5 tipos aí, não são vários não. Mas veja bem, as frases, elas podem ser interrogativas, imperativas, exclamativas, declarativas e optativas. Vamos começar pela frase interrogativa. Interrogativo, quando eu falo para você sobre interrogativo, interrogação, o que eu estou passando para você? Estou passando a ideia de pergunta. Uma interrogação é uma pergunta, concorda? E existem duas maneiras de eu te perguntar uma coisa. De um modo direto ou de um modo indireto. Posso te fazer uma pergunta de maneira direta ou uma pergunta indireta, não posso? É a mesma coisa, o conceito aqui é o mesmo. Então uma interrogativa direta é quando eu faço uma pergunta diretamente, certo? Se eu chegar para você e falar, olha, você quer almoçar? Olha o meu ponto de interrogação aqui. Olha o meu ponto de interrogação. Se o meu ponto de interrogação está aqui, é porque é uma pergunta direta. Mas eu posso perguntar sem necessariamente usar o ponto de interrogação. Olha aqui embaixo, ó. Gostaria de saber se você quer almoçar. Se eu chegar para você agora e falar, e aí? Eu tô aqui porque eu queria saber se você quer almoçar. É uma pergunta, não tem o ponto de interrogação, mas é uma pergunta. É uma pergunta indireta que eu estou fazendo. Entenderam? Então eu posso chegar para você diretamente e perguntar, ou eu posso chegar de maneira indireta, sem ponto de interrogação, e fazer a minha pergunta. Então as interrogativas, as frases interrogativas, elas são divididas em diretas e indiretas. O conceito é bem simples, entenderam? Vamos seguir. Frases imperativas, elas se dividem em afirmativas e negativas. Se eu estiver passando, se eu tiver passando na minha frase a ideia de negação, se você vê na minha frase palavrinhas como não, jamais, nunca, né? Pessoal, é uma imperativa negativa. Caso contrário, vai ser uma afirmativa. Então vamos lá, ó. O que é uma frase imperativa? Imperatividade. O que é uma frase imperativa? A frase imperativa, ela expressa uma ordem ou um pedido. Se eu te dar uma ordem, se eu te fazer um pedido, eu estou usando uma frase imperativa. Então, por exemplo, aqui no caso uma ordem, né? Cale a sua boca. Cale a sua boca. É uma ordem, concorda? Então é uma frase imperativa. Ok? E olha aqui embaixo, ó. Eu gostaria de comer salmão, por favor. Se você sentar lá no restaurante, naquele restaurante chique, né? Naquele boteco que algumas pessoas vão, né? Eu, inclusive. Se você chegar lá, sentar no restaurante e falar assim, tudo bem? Cara, chegar pro garçom, né? Cara, eu gostaria de comer salmão, por favor. O que acontece? Esse pedido que eu fiz, ele passa a ideia de imperatividade, certo? Então, porque o pedido também faz parte da imperatividade, não é só a ordem. A gente vê mais comum, né, a ordem sendo expressa como imperatividade, mas o pedido também é. Então, se eu fiz uma ordem, se eu dei uma ordem, ou se eu fiz um pedido, parabéns, eu estou usando uma frase imperativa, certo? E se eu ver lá na minha frase palavrinhas como não, jamais, nunca, enfim, palavras que transmitem a ideia de negação, significa que a minha frase é negativa,
certo? E se ela estiver passando a ideia de ordem, ela é uma frase imperativa negativa. Entenderam? Não fale comigo assim. É uma ordem, eu estou dando uma ordem. Ó, não fale comigo assim. E veja bem, tem a palavrinha não. Se tem a palavrinha não que passa a ideia de negação, então é uma frase imperativa negativa. Jamais abra a porta a estranhos. Eu estou falando isso para alguém. Estou dando uma ordem. Ó, jamais abra a porta a estranhos. Se eu estou dando uma ordem, pessoal, e tem a palavrinha e tem a palavrinha jamais que passa a ideia de negação, de algo que não pode acontecer, então parabéns, eu tenho uma frase imperativa negativa. Certo? Simples assim. Exclamativas. Senhores, as minhas frases exclamativas, elas expressam um sentimento, a sensação que eu tenho de algo. Então veja bem, que mulher linda! Olha o sentimento que eu estou transmitindo. Olha a sensação que eu estou sentindo daquela mulher, que ela é linda, certo? E eu usei uma frase exclamativa para expressar isso. Outro exemplo, o filme foi belíssimo. Então se eu sair de cinema, e aí, como é que foi o filme? Ah, o filme foi belíssimo. Eu estou expressando um sentimento, uma sensação, algo que eu sinto a respeito daquilo. E eu vou exclamar, né? Exclamar, colocar para fora esse sentimento, essa impressão que eu tenho. Então, senhores, o filme foi belíssimo é uma frase exclamativa. Se eu chegar a falar assim, poxa, olha, o dia foi difícil. Eu estou expressando o quê? A ideia de um sentimento dentro de mim que está dizendo que o dia foi difícil. Então, quando eu estiver expressando, exclamando essa minha como é que se fala? Essa minha sensação, esse meu aborrecimento, enfim, ou esse meu agrado, quando eu estiver expressando aquilo que está dentro de mim, através de uma exclamativa, significa que a minha frase é uma exclamativa, né? Uma frase exclamativa. Tudo bem? Certo? Não é difícil. Declarativas. E aí, senhores, o conceito de declarativas, ele vai ficar talvez um pouco abstrato na cabeça dos senhores. Mas as declarativas se dividem em dois tipos, afirmativas e negativas. Qualquer coisa que não expresse, né, uma pergunta ou uma ordem, né, que não expresse um sentimento meu particular a respeito de alguma coisa, um desejo, qualquer coisa que fuja de tudo isso é uma declarativa. A maioria das coisas que eu falo são declarações. Se eu chegar para você, olha, hoje eu vou para casa mais cedo, eu estou fazendo uma afirmação, concorda? É uma ordem? Não, então não tem como ser imperativa. É uma pergunta? Não, então não tem como ser interrogativa. Eu estou expressando um sentimento a respeito de alguma coisa? Não, não estou. Então não tem como ser exclamativa. Ela é declarativa. Entenderam? Então se ela não se encaixar em nenhuma dessas categorias, ela é declarativa. É uma declaração que eu faço a respeito de alguma coisa, tá? De maneira nua e crua, né? Não está expressando sentimento, não está expressando ordem, não está expressando nada, não está expressando pedido, não está expressando nada. É apenas uma declaração que eu fiz. E aí o conceito é simples. Se tiver a palavrinha de negação, não, jamais, nunca, enfim. Se tiver essas palavrinhas de negação, vai ser uma declarativa negativa. Se essas palavrinhas de negação não estiverem na minha frase, significa que é uma declarativa afirmativa. Entenderam? Então, se eu fizer uma declaração sem expressar sentimento, sem dar ordem, né, sem perguntar nada, então eu estou fazendo uma declaração simples. É uma frase declarativa. Ela vai ser afirmativa ou negativa. Se for para ser negativa, tem que ter a palavrinha não, jamais, nunca, essas palavras aí que envolvem negação. Certo? Se não tiver essas palavras que envolvem negação, é porque é uma frase declarativa afirmativa. Entenderam? Simples o conceito. E aí, senhores, eu tenho as optativas que expressam desejo. Um desejo que eu tenho. Certo? Se as minhas exclamativas expressam um sentimento a respeito de alguma coisa, as minhas optativas expressam um desejo que eu tenho. Então vamos lá. Que seu dia seja ótimo. Eu estou desejando que seu dia seja ótimo. Não é que seu estudo seja ótimo. Eu desejo isso, que seu estudo seja ótimo. Que você aproveite esse vídeo. Enfim, então esse meu desejo que eu estou expressando através de uma frase optativa.
Aí tem gente que olha assim, optativa significa opção. Não, não tem nada a ver com opção, pessoal. É desejo. Apesar do nome ser optativas e parecer muito com opção, é desejo. Está expressando desejo, tá? O nome é esse mesmo. Desejo que você tenha quem amar. Né? Eu tenho certeza que o pessoal ouviu a musiquinha na cabeça aí. Desejo que você tenha a quem amar. Eu estou expressando desejo. Concorda? Então, é uma frase optativa. Olha, eu espero a sua felicidade sempre, viu? Se eu estou passando a ideia de desejo, eu espero, né, que aconteça alguma coisa boa com você, ou de repente, né, se você tiver um inimigo, esse inimigo espera que aconteça alguma coisa ruim. Enfim, você vai estar usando uma frase optativa para expressar isso. Basicamente, optativa está relacionada a desejo. Falou em optativa, desejo. Tá? Dentro de frases optativas, desejo. Associa sempre essas palavras assim. Certo? Simples assim, pessoal. Vamos seguir. Entenderam o conceito de frase? Fez sentido? Eu falei, fez sentido, então é uma frase. E o que é oração? É quando um enunciado é estruturado ao redor de um verbo, ou de uma locução verbal, né? Na presença de um sujeito e de um predicado. Pessoal, olha só. Sujeito, predicado. Se você não lembra o que é isso aí, a gente vai bater isso aí direitinho, certo? Não se preocupe. Mas, olha só. É quando eu construo uma frase ao redor de um verbo. A gente viu lá em cima que existem as frases nominais e as frases verbais. As minhas frases verbais são construídas ao redor de um verbo, por isso que o nome é frase verbal, a gente viu isso, certo? Essa frase verbal, certo? Essa frase verbal, ela vai ter dentro dela oração. Vocês estão entendendo? O que é oração? Oração é tudo aquilo que eu escrevo ao redor de um verbo, certo? Se tá relacionado ao verbo, é uma oração. Ou se está relacionado a uma locução verbal, é uma oração. O que é, pessoal? Pessoal, o que é uma locução verbal? Todas as vezes que você na língua portuguesa vê a expressão locução, saiba que são duas palavrinhas fazendo o papel de uma. Então, se é locução conjuntiva, porque são duas conjunções fazendo o papel de uma. Né? Se é uma locução verbal, é porque são dois verbos fazendo o papel de um verbo. E aqui a gente vai pegar um exemplo para você poder entender. Ó. Você não pode sair antes da sirene. E olha outro exemplo aqui. Ó. João foi correndo até o hospital. Pessoal, pode sair. Não é mais fácil eu falar assim, ó? Você não sairá antes da sirene? Tá vendo que eu usei dois verbos para fazer o papel de sair? Eu usei o verbo poder e o verbo sair. Então, quando eu usar dois verbos para expressar uma ideia só, eu estou usando uma locução verbal. Aqui embaixo também, ó, João foi correndo até o hospital. Não é mais fácil falar aí, João correu até o hospital. Eu usei a expressão foi correndo. Eu podia muito bem ter usado só o correu mesmo. Mas eu usei dois verbos, né? O verbo ir e o verbo correr. Então, uma locução verbal. Então, todas as vezes que eu construir uma frase ao redor de um verbo, eu vou ter uma frase verbal, certo? E essa frase que eu construí, ela é uma oração. Certo? Entenderam? Pois é. Frase e oração, eles meio que se mesclam, né? Os dois conceitos, eles estão um pouco atrelados. A gente fala, pessoal, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E a gente vai ver mais pra frente por quê. Se ficou confuso, se você não entendeu, a gente vai bater alguns exemplos e você vai ver. Vamos lá. Levaram todo o meu dinheiro. Levaram todo o meu dinheiro é uma frase verbal, certo? Uma frase verbal declarativa. E aqui eu tenho o meu verbo. Meu verbo levar. Levar. Certo? É uma frase verbal e ao mesmo tempo é uma oração. Porque eu tenho um verbo aqui. Que verbo é esse, pessoal? É o verbo levar. Entenderam? Aqui embaixo a situação é um pouquinho diferente. Olha, trouxe um charuto, sentei na minha poltrona, liguei a TV. Eu tenho quantos verbos aqui? Eu tenho 3 verbos. O verbo trazer, de trouxe um charuto. O verbo sentar, da expressão sentar na minha poltrona. E o verbo ligar, de ligar a TV, certo? Tenho 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Para cada oração, eu tenho um verbo. Um número de orações
é igual ao número de verbos. Pessoal, grava isso. O número de orações é igual ao número de verbos. Então, eu tenho 3 orações aqui, ó. Trouxe um charuto, sentei na minha poltrona e liguei a TV. Certo? Eu tenho frases verbais. Trouxe um charuto. Sentei na minha poltrona, liguei a TV. Certo? Frases verbais formadas por uma oração, no caso, né? Por orações. Então, veja bem. Trouxe um charuto, sentei na minha poltrona e liguei a TV. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Certo? 3 orações, 3 frases verbais. Entenderam? Até aí tudo bem? Frases verbais, por quê? Porque faz sentido. É uma ideia que eu passo para você, alguma coisa que eu falo para você que faz sentido. E é verbal, frase verbal. É verbal porque tem um verbo. Entenderam? E eu construí essa frase através de uma oração. Estão entendendo o conceito? Eu construí a minha frase verbal através de uma oração ou através de 2 orações, que seja. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Parabéns. Se eu chegar para você agora e falar, olha aí, parabéns. Parabéns, camarada, parabéns. Pessoal, parabéns é uma frase nominal, como nós já vimos, porque não tem verbo. Se não tem verbo, não é frase verbal. Se não tem verbo, não é oração. Só pode ser frase nominal. Entenderam? Eu não usei uma oração para construir uma frase verbal. Nesse caso, eu tenho apenas uma frase nominal mesmo, que é a expressão parabéns. É uma frase porque eu falo e você entende. Mas ela não é uma frase verbal, porque não tem verbo. Certo? Eu não usei uma oração para construir uma frase verbal. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o conceito? Pois bem. E aí, pessoal, falta agora, por último, a questão do período. O que é o meu período? Período, pessoal, é um conjunto de orações. Tá bom? Então, aqui nesse exemplo aqui em cima, ó, trouxe um charuto, sentei na minha poltrona e liguei a TV. Eu tenho 3 frases verbais, certo? Tenho 3 verbos, portanto 3 orações, e eu tenho um período. Um período bem grande, porque eu tenho uma frase, né, associada a outra aqui em sentido. Então o que acontece? O meu período é basicamente um conjunto de orações. Certo? Se você pegar um parágrafo, a partir do momento que eu começar a escrever, passando pelas vírgulas, até o meu primeiro ponto final, eu vou estar construindo um período. E dentro desse período, eu vou ter várias frases. Eu vou ter frases nominais, eu vou ter frases verbais que foram construídas com as orações, e são chamadas de orações porque tem um verbo. Está conseguindo visualizar? Então, período é um conjunto de orações. Conjunto de orações. Conjunto de frases verbais. Entenderam? Ou não entenderam? Pois é. Veja bem. É um conjunto de orações. Beleza. Mas aí existem os períodos simples e os períodos compostos. E aí, pessoal, o conceito é bem simples, tá? Bem simplesinho. Vamos lá. O que é um conjunto, né? O que é um período simples? É aquele conjunto que é formado por apenas um verbo. Uma oração. Então, se eu tiver ali, no caso, dentro do meu conjunto apenas uma oração, apenas um verbo, parabéns, você tem um período simples. Faltam 2 gols para a vitória. Faltam 2 gols para a vitória. Pessoal, faltam 2 gols para a vitória. Veja bem, o verbo faltar. Tá ele aqui, né? Faltar. Existe mais algum verbo aqui? Nessa frase verbal, existe mais algum verbo? Não, não existe. Não existe mais nenhum verbo. Então, senhores, se não existe mais nenhum verbo, é porque esse meu período é simples. Só tem um verbo, só tem uma oração. Entenderam? Talvez eu vá. Olha o verbo ir aqui, né? Sendo expresso como vá. Veja bem, tirando o verbo ir, tem mais algum outro verbo aqui? Não, não tem mais nenhum verbo aqui. É porque esse período é um período simples, formado por apenas uma oração.
Entenderam? Estou triste com você. O verbo estar. O verbo estar, pessoal. Tem mais algum outro verbo além do verbo estar? Não. Não tem mais nenhum outro verbo além do verbo estar. É porque o meu período é simples. Dentro do meu conjunto eu tenho apenas um. Dentro do meu conjunto, dentro do meu período tem apenas um verbo. Certo? O verbo estar. Então é um período simples. Certo? Estou triste com você é um período simples. É uma frase verbal, é um período simples. E é uma oração porque tem um verbo. Certo? Vamos seguir. Vamos lá. Então aqui, ó. Período composto. Certo? Período composto. Prepare a carne que eu separei. Prepare a carne que eu separei. Eu tenho dois verbos aqui, ó. Preparar e separar. Se eu tenho dois verbos aqui, ó. Verbo preparar e separar. Eu tenho uma frase verbal, que é formada por dois verbos, portanto, duas orações. Certo? E esse período é um período composto. Entenderam? Se eu tenho duas orações, se eu tenho dois verbos, parabéns, você tem um período composto. Se eu tiver 20 verbos, né? 20 verbos, parabéns, eu tenho um período composto. Se eu tiver dois verbos, eu tenho um período composto, certo? Se tiver só um verbo, é período simples. Se tiver dois verbos ou mais, é um período composto, tá bom? Ficou chorando depois que perdeu o filho. Ficou chorando é uma locução verbal, está fazendo o papel de chorou. Chorou, né? Depois que perdeu o filho. Ficou chorando depois que perdeu. Perder, verbo perder. Então tem uma locução verbal e eu tenho um verbo. Então eu tenho duas palavrinhas fazendo função de um verbo e eu tenho um verbo. Certo? Então eu tenho a ideia de dois verbos, de duas ações aqui acontecendo. Senhores, se eu tenho dois verbos, né? Eu tenho dois o quê? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações é porque esse período é composto. Tá bom? Composto por duas ou mais orações.